A paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero trazer uma palavra para todos os ouvintes que se encontram no livro de Salmos 50, parte 11, que diz o seguinte: Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Quem escreveu este salmo foi Davi. Davi é filho de Jessé, a qual tem mais 7 irmãos, e 3 desses seus irmãos fez parte do exército de Saul. Davi é da tribo de Judá, a qual veio o nosso Salvador, Jesus Cristo. E Davi escreveu este salmo logo assim que ele pegou com Betseba, que Betseba era esposa de Urias, e Urias fazia parte do exército de Saul. Urias, homem valente, homem guerreiro, homem valeroso, homem temente e obediente ao rei, homem temente e obediente ao nosso Deus, ao qual estava ali para obedecer a Deus e para livrar o povo Israel das mãos dos inimigos e para receber ordem do seu superior, do rei Davi. E Davi sempre ia guerrear com seu povo, mas em um desses dias Davi resolveu ficar em sua casa, e durante o dia ele foi passear em sua varanda, e ele viu em uma das casas, pela janela, uma mulher se banhando. Então ali, ele ao ver, desejou em seu coração saber quem era aquela mulher, e aquela mulher era Betseba, a esposa de Urias, e ele pediu para que um de seus servos chamasse a Betseba, para que viesse até ele. E quando ela chegou, Davi teve relações com ela, e depois ele soube que ela ficou grávida. Então Davi já ficou preocupado, querendo esconder o seu erro, querendo esconder o seu pecado. Então ele queria encontrar uma saída, e ele não viu outra solução, ao ser que era para chamar Urias, para que viesse conversar com ele, como se tudo estivesse normal. Então Urias, quando chega, passa todo o relatório de como tudo está correndo lá, quais são as vantagens, quais são as desvantagens. Então, depois de uma bela conversa, Urias quer voltar, mas Davi fala que é para ele ir para a sua casa, para ficar com a sua esposa. E Urias não acha justo ele ir para a sua casa para se deitar com a sua esposa, porque ele precisa estar guerreando. E também não acha justo porque os seus amigos estão todos lá na guerra, e ele vai vir para casa para ficar com sua esposa. Ele não achou certo. Então, Davi, preocupado, soube no dia seguinte que Urias realmente não foi. Então ele chama Urias novamente, a qual dá bastante vinho mesmo a Urias, e Urias, cheio do vinho, aí ele pensa que é o momento certo de agir para encobrir seu erro, mas ele se engana, porque mesmo cheio do vinho, Urias não quer ir para a sua casa. Então Davi mais uma vez fica sabendo que Urias mais uma vez não foi para a sua casa. Então ele chama Urias, e ele tem uma estratégia, escreve uma carta, a qual nesta carta ele manda para Urias para entregar ao capitão do exército. Então, chegando lá, ele entrega esta carta, a qual está escrito que é para que Urias seja colocado na frente do exército, na parte mais perigosa, para que ele seja morto. Assim acontece que, sob as ordens de Davi, o capitão põe Urias na parte mais perigosa e não dando a proteção necessária, e assim acaba chegando a notícia até Davi, que alguns de seus guerreiros foram mortos, e um deles, inclusive, Urias. Então Davi, aliviado, pensa que conseguiu esconder o seu erro. Ele manda chamar Betseba, a qual, depois de algum tempo, ela passa a ser esposa de Davi. Então Deus enviou o profeta Natã para falar com Davi. E o profeta Natã conta o seguinte: Davi havia dois homens. Um muito rico, tinha muitos gados, muito dinheiro, muita possessão, muitas ovelhas. O outro homem tinha apenas uma filha e uma ovelha em sua casa. E esta ovelha era criada como sua própria filha, comia da sua própria mesa, dormia na sua cama, e ele dava até banho. E este homem rico recebeu em sua casa alguns visitantes, onde chegou esses visitantes,
o homem rico pega a ovelha deste homem pobre e mata e leva para servir a seus visitantes. Então, Davi na mesma hora fala: este homem é digno de morte. O profeta Natan fala: este homem é você, Davi. Assim que o profeta Natan fala que este homem é você, Davi, Davi cai de joelhos. Davi reconhece o grande erro que ele cometeu. Davi cai em si e Davi se desespera. Então o profeta Natan fala, enviado por Deus, que aquele filho dele não vai mais sobreviver por causa devido ao seu grande pecado. E fala também que grandes consequências virão por causa deste erro, porque não foi só um. Davi cometeu o adultério, e aí ele deveria ter procurado alguma outra forma para sair do erro. Não tentar encobrir o erro, porque quando ele foi tentar encobrir o erro, ele tentou cometendo um assassinato. Então aí já são 2 erros. Então, para que não aconteça mais outro terceiro erro, Deus enviou o profeta Natan, qual alertou a Davi. E o que é bom nessa parte aí, que Davi, ao ouvir o profeta Natan, Davi não se ofende, Davi não tenta se defender, porque Davi sabe que realmente foi Deus que enviou o profeta Natan para que ele pudesse ter a oportunidade de consertar estes 2 erros ao qual ele veio a cometer. Então Davi se humilha diante de Deus, a qual no Salmo 51, 19 partes que tem, nessas 19 partes Davi pediu 17 coisas a Deus. E eu quero falar em poucas palavras nessas 17 coisas que Davi pediu, que a primeira dela foi: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Davi pediu a misericórdia de Deus devido ao seu grande amor, ao qual Davi sabia que Deus o amava, ao qual Deus cuidava, ao qual Deus zelava. Então Davi já começa a se humilhar, pedir: Deus, me perdoa, tem misericórdia de mim, eu sei que eu errei, então eu quero consertar. E a segunda coisa que Davi pede é: apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi sabia que se Deus não apagasse essa transgressão, ele não ia conseguir o perdão de Deus. Então Davi já começa de todas as formas com palavras para que comece a pedir o perdão de Deus. Davi reconheceu e ele não quis imputar, não quis mais cobrir o seu pecado. E a terceira coisa que ele fala é: lava-me completamente da minha iniquidade. Davi pediu para que ele fosse lavado, para que ele fosse purificado. E a quarta coisa que o Davi pede é: e purifica-me do meu pecado. Davi quer ser purificado, Davi quer ser limpo. E a quinta coisa que o Davi pede também é: purifica-me com ensopo. Davi mais uma vez está pedindo para ser purificado com ensopo. E ele diz: e ficarei puro. O ensopo era usado para as pessoas que tinham lepra, e algumas delas poderiam alcançar até a cura através desse sopro. E aqui representando, quando Davi fala purifica-me com ensopo, quer dizer que isso seria onde Davi iria alcançar a limpeza do seu pecado, onde realmente tudo ia ser tirado dele. E a sexta coisa que ele pede é a seguinte: lava-me e ficarei mais alvo que a neve. A sétima coisa que Davi pede é: faz-me ouvir júbilo e alegria. Davi pede para que ele venha ouvir coisas boas, para que ele venha se alegrar novamente, para que ele venha ter paz. A oitava coisa que Davi pede é: esconde a tua face dos meus pecados. Davi também pede para que apague todas as suas iniquidades.
Não tem nada melhor do que nós reconhecermos nossos erros, igual como fez Davi. Ele errou a primeira vez, depois ele tentou encobrir o erro dele por uma segunda vez. Mas quando Deus falou verdadeiramente com ele, quando Deus enviou o profeta para falar com ele, então ele falou: Deus está me dando uma chance. Deus quer que eu recomece tudo de novo. Deus quer que eu construa uma nova história. Porque Deus sabe desde o meu começo, desde quando eu estava na casa de meu pai, o quanto eu obedecia a Ele, o quanto eu servia, o quanto eu louvava, o qual eu estava pronto, igual quando fui enfrentar o Golias. Pelo meu tamanho, pelas minhas forças eu não conseguia, mas por aquilo que meus pais me ensinaram, por aquilo que eu conhecia do meu Deus, eu sabia que eu venceria todo o mal, por causa do poder que há no nome do nosso Deus, que há no nome do meu Deus, que há no nome do Deus de Israel. Então agora é hora de eu voltar novamente àquilo que era antes que eu errei. Mas obrigado, Deus, por Senhor enviar o teu profeta, e aqui estou eu para reconhecer o meu erro e te pedir perdão. Isso que é bom. Falei que a nona coisa que Davi pediu foi para que apagasse todas as suas iniquidades. A 10ª coisa que Davi pede a Deus é: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi queria que o coração dele fosse criado novamente, nascesse coisas novas. A 11ª coisa que Davi pede é: e renova em mim um espírito reto. Davi queria novamente voltar à presença de Deus. Davi queria andar com retidão. Davi queria obedecer a tudo aquilo que ele já sabia, todos os mandamentos que ele conhecia. E a 12ª coisa, a 12ª e a 13ª, que são as duas principais dessa parte, que fala: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi sabia, irmãos, se ele fosse lançado fora da presença de Deus, devido a esse adultério e esse assassinato, Davi não seria ninguém. E se o Espírito Santo de Deus não fosse com ele para o confortar, para o consolar, quando ele fosse abatido, quando ele fosse machucado, quando ele fosse ferido, esse Espírito Santo, se não estivesse na vida dele, ele ia saber que ele não ia conseguir. Por isso que Davi, em apenas 19 partes do Salmo 50, ele pede essas 17 coisas para que possa alcançar a bondade e a misericórdia de Deus. A 14ª coisa que Davi pede é: sustente-me com o espírito voluntário. Davi pede para que seja sustentado, para que possa estar sempre firme. Então, a 15ª coisa que Davi pede, a 16ª coisa que Davi pede é: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. Davi pede para que livre ele de cometer este mal novamente. Davi pede para que Deus livre ele, que não venha cometer outro crime novamente. Davi pede para que Deus ajude, para que ele não venha errar novamente. E a 17ª coisa que o Davi pede é: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Davi pede para que, ao abrir sua boca, Deus possa dar palavras, que Deus possa confortar, que Deus possa, através dele, entoar louvor, que Deus possa alegrar novamente. E o versículo 16 fala o seguinte: porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Quero frisar também no versículo 17, o qual diz o seguinte: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito tu não desprezarás. Aleluia. Davi sabia que holocausto, sacrifício ali não ia valer nada, mas apenas o arrependimento do fundo da alma, um arrependimento completo, porque
nós vemos aqui que foi realmente isso que aconteceu com Davi. Ele se arrependeu profundamente, ao qual ele veio se humilhar, e ele foi onde alcançou um homem segundo o coração de Deus, um homem qual estava pronto. E depois dessa parte aqui, nós sabemos que Davi realmente se arrependeu. Por quê? Porque em nenhuma outra parte da Bíblia, nenhuma outra história do rei Davi, nós vamos ver que Davi veio a errar tão forte como errou desta vez aqui. Depois disso, Davi errou apenas quando foi enumerar o povo de Israel, ao qual Deus não tinha permitido. Mas aí foi devido à sua grandeza, mas Davi continuou fiel ali, e Deus honrou Davi, porque ele reconheceu e se humilhou diante de Deus, e ele quis o perdão de Deus e alcançou. Que eu e você, quando errarmos, quando eu precisar de ajuda, que eu possa buscar em Deus, se eu precisar de algum auxílio aqui, que eu possa procurar pessoas que realmente possam me ajudar, porque Deus tem profeta aqui nos dias de hoje, para que possa mostrar a você onde está seu erro, para que possa ajudar você a levantar a sua cabeça e seguir em frente. E assim fique com esta palavra, que Deus abençoe grandemente. Eu agradeço por todos e por tudo. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.